Fala, galera! Sejam bem-vindos a mais um bate-papo de mangá, né, Breno? Quando a galera vê a gente junto, já sabe que é para reclamar de venda do quadrinho americano ou para a gente falar de mangá, não tem jeito. E hoje a gente vai falar do meu favorito, tá, Lucas? Eu já vou ter lá logo esse elefante da sala. Meu favorito, finalmente vamos falar de Cavaleiro Zodíaco, Senseiya de Masami Kurumada aqui no canal. Rapaz, tu prefere Cavaleiro do Zodíaco do que Dragon Ball, cara? Prefiro, Lucas. Assim, eu tenho essa coisa nostálgica maior em mim com Cavaleiros que com Dragon Ball, cara. Cara, eu nunca pensei qual é o meu mangá favorito, mas é entre esses dois aí, cara. Não, porque É um desses foi dois, tem um jeito. negócio que marcou assim, marcou a infância assim de um jeito que pega na nostalgia, entendeu? Pega na nostalgia. Galera, sejam bem-vindos a mais um programa. Hoje tô eu e o Breno aqui. A gente vai falar de Cavaleiros, mas a gente vai falar dos dois primeiros arcos só, é isso, né, Breno? Então, Cavaleiros está completando. Estamos no ano dos 40 anos de Cavaleiros, né, Lucas? E daí o nosso intuito é reler a obra, fazer uns programinhas aqui com vocês, né? E vamos começar pelos primeiros arcos, né? Guerra Galáctica e Cavaleiros Negros. É isso. Então, galera, vai ter uma série aqui. Quem tá acompanhando esses nossos papos de mangá, tá vendo que a gente fala de muita coisa e a gente tá pegando esses mangás aí que a galera curte, né? Os nossos shonenzinhos aí, que a gente curte tanto aqui no Brasil, e a gente tá fazendo uma sériezinha falando deles. Agora, Breno, antes da gente entrar ali, cara, vou te pedir para falar um pouquinho da criação, já que é o teu mangá favorito. Mas eu queria só Sim. fazer um comentário, cara. Eu era moleque, eu sou um pouco mais velho que você, eu não sei se tu pegou essa época, aquela primeira onda de boneco do Cavaleiro do Zodíaco, né, meu irmão? Ah, não Quando chegou peguei. aqueles primeiros. Pô, eu era moleque, eu sou de 91, e eu peguei. Cara, eu perturbei a minha mãe, cara, que eu queria o do Aquário, que é o meu signo. Eu quero o do Camus, o do Camus. Que Pô, mano, eu maneiro, cheguei a ficar doente, cara, que esperando a porra maneiro. do bonequinho chegar. Aquilo ali era uma febre, cara. Quem tinha, pô, e aí tu ia na casa dos outros, nego tinha às vezes 3, 4, tu ficava ensandecido, meu irmão, porque, pô, o bagulho esgotava, Breno. Não era tipo, Sim, só a questão de tu ter o dinheiro para comprar, não. É que esgotava, sumia, pô. sim, Era sim. papo de nego se ligar e falar assim, na loja tal chegou, e aí vagabundo ia lá e correr atrás. Minha mãe Sim. conta que ela cortou um dobrado para arrumar esse bonequinho do Camus aí, cara. Doideira. A gente tem alguns fenômenos, né, Lucas, de animes no Brasil. A gente teve o fenômeno de Yu-Gi-Oh! Muito forte, a gente teve Beyblade muito forte, a gente teve Pokémon, que é a única coisa que para mim chega perto de Cavaleiro Zodíaco, mas o de Cavaleiro Zodíaco ali na década de 90, quando passava na manchete, realmente foi um negócio assim. Quem conta, né, disse que é um negócio assim surpreendente, cara. E a galera ficava bolada com a manchete, né? Que chegava na casa de leão, voltava pro começo, cara. Faltava episódio, né? Porra, o nego voltava pro começo de novo. Aí o nego ficava pensando assim, depois terminava a saga das 12 casas, voltava pro começo de novo. Porra, o nego ficava Ou dizem que na, ensandecido, na cara. primeira vez que eles conseguiram comprar o resto dos episódios, que passou da Casa de Leão, cara, tem essa lenda urbana, né? O pessoal conversa essas coisas, né? Que diz que você não via nenhuma criança na rua, boy. Tava todo mundo assistindo. Eu Depois não da Casa de duvido, Leão. não. Eu não duvido, não. Era loucura, cara. E, pô, e naquela época a gente não tinha um mangá, né, Breno? O mangá foi chegar no Não. Brasil muito tempo depois na mão da Conrad, se eu não estiver falando besteira. Aqui, ó. Olha aí. Aí, Aqui tá a primeira versão da Conrad, né? Que é aquela versão de 2000, no fim dos anos 2000. isso E aí. aqui a versão de 2004, quando a Conrad relança, né? Meio Aí, tanto olha que ainda. loucura, cara. Aí, e tu não tinha então, Breno, não era uma parada assim, tu não tá vendo o desenho, mas tu sabe o que vai acontecer. Gente, a gente tá falando anos 90, meio dos anos 90. Tu não tinha internet igual tu tem hoje. Então, chegar na casa de Não, Leão, voltava, tu falava assim, caralho, mas o que sim. vai acontecer daqui pra frente? Pois Então, meu é. irmão, era uma loucura. É outra parada, né? Hoje em dia, não, Outra. não lançou o mangá que eu quero aqui no Brasil. Pô, tu entra na internet, tu vai ler, tu importa o mangazinho que tu quer. Era outra parada. Então, só pra galera entender o peso desse lance Uhum, aí. E quando a Conrad totalmente. trouxe, Breno, pra te passar a palavra, só uma outra memória que eu tenho muito na cabeça, cara, é quando veio a primeira vez a saga de Hades, cara. Que a Conrad bota Sim. na banca com aquele encapado, né, meu irmão? Tinha aquela peliculazinha, e aí tu ficava olhando e falava, Inédito na TV, né? Tem alguma coisa assim, alguma isso aí. manchete assim, né? E, porra, e esse, como tinha o nome lá, Saga de Hades Gigante, Uhum. aí minha mãe não deixava eu comprar, não, velho. Aí eu, porra, demorei um tempão pra conseguir ler esse aí, cara. Enfim, Pô, doideira mas da eu vida. vou.
Mas Eu fala aí, Breno. vou já compartilhar a tela aqui. Uma tela maneira. Deixa eu ver aqui se. Tá vendo aí, Lucas? Ou ainda não? Agora vai. Agora foi. Pronto, esse daí é o caminho de Masami Kurumada até chegar em Cavaleiro Zodíaco, né? Passando bem rapidinho aqui, a gente tem Sukeban Arashi, que é esse primeiro aqui, que é a primeira obra dele publicada na Shueisha. Depois a gente tem o Fenômeno Ring Nikakero, né? Que um mangá importantíssimo para a história dos shonens modernos, porque o Kurumada populariza muita coisa que a gente vê depois, ele populariza aqui nesse mangá, Ring Nikakero, uma pena que é neto no Brasil ainda. Depois a gente tem Fuma no Kojiro, e aqui começa a complicação, porque esses dois últimos, Raime no Zaiji e Otokozaka, foram cancelados. Foram dois fracassos do Kurumada. Raime no Zaiji começa como alguns one-shots, e Otokozaka, que é o caso mais grave, foi um mangá que ele fez em homenagem ao mestre dele, ao mangaka Motomiya, que foi quem ele se espelhava. Então, quando o Otokozaka é cancelado, cara, você não imagina o golpe que foi pro Kurumada, né? Então, tipo assim, ele estava no capítulo 22 ou 23 e a Shonen Jump, né, a máquina de moer séries da Shonen Jump falou assim, cara, infelizmente vamos ter que cancelar, cara, não tá rendendo. Inclusive, o Kurumada não coloca fim no último capítulo. Ele não coloca fim e, dando um spoiler aqui pra galera, ele consegue terminar 40 anos depois. Ele terminou o Tokozaki um dia desse. Isso aqui é da década de 80. Então, esse foi o caminho do Kurumada até Saint Seiya. O que acontece depois de Otokozaka? Pessoas dentro da editora falavam que o cara estava acabado, mano, que o cara estava ultrapassado. As coisas que a gente escuta até hoje. O cara estava ultrapassado, o cara era um mangaka da década de 70, aqui a gente já estava quase no fim da década de 80, ficou para trás, não sei o quê. Então o Kurumada sabia, boy, que o próximo mangá dele tinha que fazer sucesso, entendeu? Ele tinha que bolar uma forma do mangá fazer sucesso. Inclusive, trocam o editor dele, depois desses fracassos, trocam o editor dele, porque sabiam que a próxima obra dele seria a última chance dele, digamos assim, entendeu? E daí ele começa a pensar, traz as coisas que deram certo em Ring Nikakero e tenta fazer primeiro, boy, uma história de karatê, muito inspirada em Karate Kid. Saint Seiya ia ser uma parada meio Karate Kid, meio irreal de se pensar hoje em dia, né? E daí o editor dele, não, cara, vamos fazer por aqui, e as primeiras ideias de Saint Seiya começam a surgir, por quê? Porque a Shueisha naquela época tinha um contato muito forte com a Bandai, né? Com a Bandai, que é uma empresa de bonecos. E o Kurumada Hiraime Nozage, ele já tinha colocado armadura, já tinha criado armaduras para o personagem. Então ele vê essa oportunidade, cara. Ele junto com o editor, né? Todo mundo vê uma oportunidade de criar um mangá que tivesse armadura, que tivesse mitologia, entendeu? E daí você poderia fazer uma série de sucesso, que já almejando boneco, já almejando anime, entendeu? E daí nasceu Saint Seiya nessa mistura de ideias entre Kurumada e influência da Bandai dentro da Shueisha, e também com seu editor, mas também de como se fosse um último suspiro do mangaka, cara, sério mesmo. Meio real de se pensar, né? Então, Breno, ninguém tava querendo fazer mangá, vagabundo tava querendo vender bonequinho, é isso que tá falando pra mim, né? Mais ou menos. Mais ou menos. Não, porque o boneco era muito importante nessa época, Lucas. É muito importante. E daí, quando o Kurumada traz o conceito que ele traz de Rin Nikakero, né? De você ter poder, de você ter as coisas, você precisaria colocar armadura nesses humanos, nesses sobre-humanos, digamos assim, né? Cara, é muita maluquice, cara. Não, mas cara, maneiro. Agora, Breno, onde é que entra? Eu li pouca coisa do Kurumada, eu li Cavaleiro do Zodíaco, mas eu não li outras coisas dele. Tem uma obra que também ficou, não vou dizer que ficou famosa, mas que a galera conhece aqui no Brasil, que é o BTX. O BTX não estava aí na lista. Não, porque o BTX vem depois, entendeu? O Saint Seiya, depois que ele acaba, o Kurumada sai da Shueisha, né? Sai da Shonen Jump, porque ele também não aguentava mais esse ritmo semanal, e daí ele troca de revista e de editora, e daí ele lança o BTX. Estava até aqui o BTX. Esse eu nunca li, não, mas a galera fala muito, né? E foi lançado aqui no Brasil completinho, né? Completo.
16? Acho que sim, acho que 16 volumes. Bom. Agora, cara, conta aí pra gente. Fala dessas duas sagas iniciais aí. Então, né, Lucas, você a gente começa, né, nos apresentando o personagem principal, Não, Seiya, peraí, né? é que tu tá ostentando. Que edição é essa aí que tá na tua mão? Tá. Deixa eu mostrar logo as edições, né, que eu tenho aqui. Tenho essas duas edições aqui, que são as da Conrad, que eu já mostrei, né? A primeira edição e a segunda edição. Aí depois a JBC lançou o formato Tankobon, né? É esse Formato aí, Tankobon, 2012. Aí depois teve o Kanzenban. Depois teve o Kanzenban. a versão que eu tenho é essa aí, cara. Esse daqui. Que é a Capa melhor de dura, né, todas, cara? tá? Que é a melhor de todas, Lucas, até hoje. Capa dura, o pessoal. Cara, quando mete capa dura em mangá é que deu ruim, irmão. É que aí acabou com tudo já, meu irmão. Mas é essa que eu tenho. São 22, né? São 22 22. essa aí. E Essa aí eu tenho agora, completinha. e agora tá saindo essa edição aqui, né? A Final Edition. Final Edition. Eu achei, cara, eu gosto muito. Eu não tô pegando a Final Edition, eu só tenho a Kanzenban. Eu acho o layout da Kanzenban mais bonito, né, cara? Da Kanzenban mais Tudo é bonito. melhor no Kanzenban. A gente pode, depois que a gente fazer isso daqui, a gente pode até voltar aqui para falar das diferenças. Final Edition, para quem não sabe, o Kurumada é meio Jorge Lucas. Ele tá mexendo em Cavaleiro Zodíaco desde que foi lançado, cara. Ele não sossega o facho. Mas diz ele que agora vai ser a última revisão geral que ele vai fazer da obra, entendeu, Lucas? Então ele tá mudando diálogo, tá mudando ações, tá adicionando página, entendeu? Então ele tá fazendo essa última revisão da parada toda. Tá pegando ali, né, Breno? Espremendo a vaca que já tá deitada de E lado, olha o que já eu tenho aqui. pedindo. Caralho, essa aí é a japonesa mesmo. Primeiro tankobon japonês. Caralho, que era. Pô, essa capa japonesa tá bonita, hein, cara? É, né? Essa capa japonesa é bonita mesmo. Aí é demais. Agora, Breno, antes de tu avançar aí, vou deixar tu falar a história, mas como tu falou que é teu mangá favorito, eu quero te fazer uma pergunta. Dos spin-offs, qual o teu spin-off favorito aí? Porque tem Santia Show, tem Lost Canvas, tem o Lost Canvas Episódio Gaiden, G. Episódio G. Qual o teu favorito, cara, desses spin-off aí? E tem uns que não foram lançados ainda, né, Lucas? Tem o Rise of Poseidon, que não chegou ainda. Tem o Darkwing, que não foi lançado ainda. Tem as continuações do Episódio G, que não foram lançados ainda. Mas eu acho a doideira do Episódio G uma delícia, cara. Cara, é uma doideira, mas é uma doideira tão grande. Pô, e a primeira fase ainda é bem pé no chão, né? Pô, tem os Cavaleiros de Ouro lá lutando contra os Titãs. Cara, quando chega na segunda, terceira fase, que não tá inédito no Brasil ainda, mexe com multiverso, com viagem no tempo, aí fica uma doideira grande. Mano, incrível, incrível. Eu acho. Eu sou igual a você, Lucas. Cara, se é pra pirar, vamos pirar na batatinha e pronto, entendeu? Eu gosto do episódio G também, mas vou te falar, cara, eu acho que o meu favorito é o Lost Canvas. Pô, o Lost Canvas me pega muito, cara. Eu acho muito bem executado. Tudo que a gente tem de crítica à execução do mangá do Kurumada no Lost Canvas parece que resolve, né, cara? Então, eu gosto. Então, Pena que o anime para no meio, né? Pena que o anime para no meio. Então, vamos discutir essas questões também que muita gente fala, né, Lucas, aqui de furo de roteiro, dessas coisas. É um furo de roteiro ou foi meio que preguiça de pensar um pouquinho também, né? Tem isso aí, né? Tem isso, às vezes tem isso. Mas, enfim, cara, a Guerra Galáctica, basicamente, Lucas, é o arco que a gente vê todas as bases de Cavaleiros do Zodíaco sendo colocadas, né? O Kurumada apresenta o personagem principal, que é Seiya, apresenta a motivação dele, que é a procura da irmã, e daí você tem aquele lance de que anime mangá de esporte usa muito, né, boy? Que os shonens também incorporaram muito, que é o rival vai se tornar seu amigo. Então a Guerra Galáctica é um lutando contra o outro e eles forjando ali a amizade até o primeiro vilão aparecer, né, boy? Que é o Ikki. É isso. Ô, Breno, agora, tu falou que essa primeira fase da Batalha Galáctica, cara, que tem a luta do Shiryu com o Seiya, que eu acho espetacular. Que ali onde o mangá me ganhou, cara. Aquela luta ali do Seiya. Porque tu não sabia se tu torcia pro Seiya ou pro Shiryu, cara. Os dois eram personagens muito bem construídos. É diferente. Quando tu pega do Yoga... Como é que é o nome daquele maluco? É Hydra? É o It de Hydra, né? O It de Hydra. Quando o Yoga vai lutar com o It de Hydra, fala, pô, tira esse maluco daí, irmão. Yoga, mata ele, pelo amor de Deus. Agora, quando tu vai Seiya e Shiryu, tu fala assim, caralho, meu irmão, e agora? Eu torço pra quem nessa parada aqui? Então isso é maneiro. Agora, Breno, tem um papo que o cavaleiro não cai duas vezes no mesmo golpe. Mas
é isso aí mesmo, cara? Porque eu vejo o pessoal cair no mesmo golpe um monte de vezes, né, cara? Um monte de vezes, né? Cara, Mas eu gosto desse começo, cara. Tu vê que tem algumas coisas que ele tá pensando ainda, né? Tu vê o próprio design das armaduras, o da armadura de Sagitário, pô, aquele design inicial da armadura de Sagitário, com o que tu vê depois, é outra parada, é outra armadura. Né? Até o design das armaduras deles mesmo melhora muito, né, cara? Não, e tem até a parte que o Seiya, eu tô até procurando aqui, boy. A parte que o Seiya pega a armadura depois da batalha contra o Cassius, que ele vai vestir a armadura pela primeira vez, ele monta no corpo, né? Porque o anime ainda não tinha estreado, e daí você não tinha aquela parada da armadura vir, né? Entendeu? Então ele meio que vai montando, né? Ele meio que vai montando. Eu não vou achar essa parada aqui. Não, e tinha aquele papo, né, de tu não abrir a armadura toda hora, abrir só quando fosse importante mesmo, e tal, não sei, depois vagabundo abre a armadura toda hora, né, irmão? Tirando o Shiryu, que prefere tirar do que colocar a armadura, de resto, todo mundo tá de armadura porra, o tempo inteiro, né, meu? Pois é, e não sei se a galera percebe, mas cada capítulo nessas compilações novas, cada capítulo desses eram 2 da revista semanal, boy. Então você vê certinho no meio do capítulo onde a revista acabou, tá ligado? E o capítulo continua. E daí, basicamente, quando você vai fazer a contagem hoje em dia dos capítulos de CDZ, eles são divididos em 2, né? Do que foi comparado com a revista, Lucas. Mas, enfim, aí depois dessa primeira introdução da Guerra Galáctica, a gente vai para os Cavaleiros Negros, né? Os Cavaleiros Negros, que tem o primeiro vilão da história, que é o Ikki, e daí a gente vê batalhas muito mais bem desenvolvidas. Pô, aquela batalha do Dragão Negro é um espetáculo. É um espetáculo. Cara, eu vou te falar, eu curto muito a do Ikki com o Yoga, cara. Essa é a minha também. Essa é a minha favorita. Também. Agora, Breno, por que os Cavaleiros Negros têm a mesma cara dos Cavaleiros normais? Eu sabia que você ia perguntar isso, porque todo mundo fala disso, mano. Todo mundo fala isso. Que é um furo de roteiro. Que não sei o quê. Mano, primeiro que não só existem eles, né, boy? Você vê silhuetas, quando vai aparecer o Cavaleiro Negro, você vê silhuetas até Cavaleiros de Prata que iam aparecer depois, né? Então a gente tem a noção de que, beleza, as armaduras negras, digamos assim, elas foram forjadas em todas as constelações, né? Digamos assim. Não, mas a minha pergunta não é essa. A minha pergunta... Não, então... Mas a resposta da sua pergunta é muito simples, boy. Simples. Me falei. Foi conveniência criativa, só isso. Quando eu poderia, tipo assim, fazer uma reflexão filosófica de tipo assim, não, Lucas, tem Cavaleiros Negros de todos os tipos, mas o Ikki que quis se aproximar dos Cavaleiros Negros próximos dos irmãos dele, né, digamos assim, das pessoas de que ele era próximo. Não tem nada disso, mano. O Shonen já tem essa questão do clone malvado. Dragon Ball fez isso. Dragon Ball tem o Thales em um OVA, que é o clone malvado do Goku, depois tem o Goku Black, entendeu? Então, esse estereótipo do clone malvado, digamos assim, dos protagonistas, isso é manjado, mano. Isso foi um recurso criativo do Kurumada, simples assim, entendeu? Não tem muito floreio. Entendeu? Rapaz, desculpa, Breno, tô fechando meu microfone aqui, ó. Como é que tá lambendo obra aí, ó? Sim, tá na obra. Aí eu tô abrindo e fechando. Mas, cara, eu achei que ele perdeu uma oportunidade ali de botar personagens com caras diferentes vestidos com armadura, né, meu irmão? Eu entendo, tava no começo do mangá, é o primeiro arco e tal, então eu entendo isso. Mas talvez ele nem tivesse desenvolvido outros cavaleiros ainda, boy, entendeu? Para poder fazer esse contraponto. Então você vê algumas silhuetas, né, nas passagens dos Cavaleiros Negros de Cavaleiros de Prata que você vai ver lá na frente. Mas como eu acho que não tinha desenvolvido, ele preferiu fazer um clone malvado dos que ele já apresentou, entendeu? Digamos assim. É isso que eu estou dizendo. Tipo assim, eu poderia fazer uma reflexão filosófica, não, com o Ikki,
ele quis se aproximar dos cavaleiros que eram seus irmãos, de quem ele era próximo quando era criança, não sei o quê. Cara, só foi um recurso criativo mesmo do cara, entendeu? Não tem muita onda, entendeu? E eu gosto deles, tá, Lucas? Eu gosto deles. Eu acho que funciona. Agora, na tua cabeça, olhando agora de novo, tu já acha que ele tinha pensado em botar o Ikki como um principal ou não? Eu acho que não, boy. Eu acho que não. Eu acho que ele deixou aquele na parte do Monte Fuji aberto, né? Ele deixou uma ponta aberta para usar meio que assim quando precisasse, né? Só que o Ikki ficou muito popular, né? O Ikki ficou muito popular. Inclusive o Ikki volta logo para ser publicado na revista, porque tem uma passagem dele com o Shaka que é totalmente desconexa da Batalha das 12 Casas. Ele volta muito antes. Essa passagem dele com o Shaka, do que aconteceu entre os dois, eles realocam depois, mas acontece muito antes, entendeu? De chegar o mangá na Batalha das 12 Casas. Então, assim, eu acho que foi um personagem que a galera gostou, entendeu? Eu tenho a sensação de que foi isso aí também, cara. A galera se amarrou e ele voltou. Uhum. Mas é interessante, cara, porque essa do Cavaleiro dos Negros dá a tônica do que vai ser o mangá. Ali, pô, eu acho a batalha do Seiya com o Shiryu a hora que eu realmente me apaixono pelo mangá, mas é a batalha dos Cavaleiros Negros que tu fala, pô, isso aqui é diferente, né? E foi justamente, Lucas, no fim da batalha dos Cavaleiros Negros que Sensei começou a reagir. Porque a Guerra Galáctica, a série não estava popular, por muitas mudanças que o Kurumada colocou, né? Pô, é um mangá que não se passa no Japão ou na China, então, tipo assim, já é muito diferente do padrão da época. É um mangá que ele tem muita pegada de estilo de desenho, mas muito também voltado para shoujo, porque o Kurumada já falava que queria que meninas lessem também as obras dele, entendeu? Então ele suaviza o traço muitas vezes, entendeu? Dos personagens e tudo. É um mangá que é passado na Grécia com mitologia grega, então, tipo assim, o japonês ele meio que demorou a se acostumar, entendeu? Com a parada. Então, o mangá só começa a reagir no fim dos Cavaleiros Negros e ele ganha o fôlego de vez dos Cavaleiros de Prata, que também é impulsionado pelo anime quando estreia, entendeu, Boy? Então, a Guerra Galáctica que lhe pegou, que lhe fez gostar do mangá, o japonês ainda não estava gostando, não. Cara, mas é aquilo, né, Breno? Pra mim, eu gostei disso tudo, mas eu acho que o que fez o coração bater mais forte foi quando chega nos Cavaleiros de Ouro, que não é nosso tema hoje, a gente vai voltar no outro programa pra falar, que aí tu vai ver o teu signo com a armadura lá. Aí é outra coisa. E daí você começa a se pensar, né, Lucas? Cara, como é que o cara... que muita gente fala, né? Que o Kurumada desenha ruim, tem essas falácias que ficam falando desde os anos 90, né? Que o Kurumada desenha ruim, que todo mundo tem o mesmo rosto. Cara, o cara pesquisava, fazia roteiro, fazia armadura, tudo isso em uma semana, cara. Criava mitologia. E Breno, isso aí, se for reclamar disso, tu não pode gostar de Dragon Ball, porque Dragon Ball, se tu tirar o cabelo, todo mundo tem a mesma cara. Pois é. Uma coisa que já é teoricamente já concebida, que é o Star System do Tezuka, né? E daí o Kurumada fazia para simplificar, para ganhar tempo, né, boy? Mas não, ficam falando que o Kurumada desenha feio, que não sei o quê. Cara, sinceramente, Lucas, eu tô relendo o Cavaleiro Zodíaco mais uma vez, e quanto mais eu releio, mais eu gosto, cara. E eu acho que as pessoas precisariam reler Cavaleiro Zodíaco, porque muitas dos estereótipos e das coisas que foram faladas nos últimos anos, meio que virou o papagaio falando e você vai tomando como verdade, sabe, boy? Isso é muito perigoso, cara. Eu acho que cada um tem que ter a sua opinião, pô. Entendeu? É isso. Eu revi, Breno, recentemente, não tem muito tempo, tem um aninho e pouco, o anime. O anime, cara, esse envelheceu. Não pela animação, tá? Mas eu acho que ele envelheceu muito pelo ritmo. O ritmo dele é difícil de engolir. Mas é da época, né? O Dragon Ball também. Se você não pegar o Kai, o Kai ainda assim tem hora que é ossada. Mas se tu for pegar o original, é duro de assistir. São 20 episódios, o Goku atravessando a porra da serpente, caindo e levantando, né? Tem isso, né, Lucas? Então, assim, são frutos da época, né, boy? É a mesma coisa de, tipo assim, quem reclama do Kurumada em Next Dimension. Cara, o Kurumada é um mangaka dos anos 70
que fez Sensei nos anos 80. Então, tipo assim, você não tem todos esses fatores que tem que ser levados em conta quando você vai ler uma obra, pô. Não tem muito jeito. A gente falou de Astro Boy aqui, tá aqui no canal. Não tem como você olhar para Astro Boy, um mangá dos anos 50, com a mesma percepção de um shonen hoje em dia, entendeu? Pô, não tem jeito. Então, ele tem características, traços marcantes da época, entendeu? Posto isso, eu acho um mangá sensacional. É isso aí, galera. Conta pra gente nos comentários se você leu esses 2 arcos iniciais. Deixa teu like, teu comentário. A gente vai voltar para falar da saga das 12 casas na sequência, que acho que é o arco favorito de todo mundo, né, cara? Isso aí. Isso aí. E vamos para frente, porque tem muita coisa pra gente falar de Cavaleiros nesse ano, Lucas. Vamos de 40 anos, o mangá fez 40 anos, o anime vai fazer 40 anos daqui a alguns meses, então vamos fazer essa maratona aqui de Cavaleiros do Zodíaco, lendo os mangás. Valeu, É gente? isso aí, galera. Fica ligado que em breve a gente volta com mais. Até a próxima e valeu.